Rádio Arquitetura, no primeiro encontro Cidades Responsivas. Estou agora com o arquiteto Maurício Seolim, ele do escritório AT Arquitetura, que falou aqui no evento sobre a responsabilidade do arquiteto em um projeto que impacte, né, toda uma região. Tudo bem, Maurício? Tudo bom, boa tarde. Maurício, deixa eu te perguntar o seguinte: esse impacto, ele ocorre, qual é a abrangência desse impacto e qual é a profundidade desse impacto e qual é o grau de responsabilidade do arquiteto perante essa situação? Boa tarde. O projeto que eu trouxe aqui para exemplificar, o case que eu trouxe para exemplificar o projeto é o case da Biwick, aqui no 4º Distrito em Porto Alegre, que foi muito divulgado nos últimos meses como o projeto mais alto da cidade e tudo mais. A Prefeitura de Porto Alegre lançou um plano regional para o 4º Distrito, né? E o projeto que nós desenvolvemos ali, ele se tornou uma espécie de marco desse novo momento daquela região, né? Isso traz várias questões, desde pontos positivos e discussões assim à mesa, que eu acho que é o papel aqui do Instituto também, as discussões sobre esse projeto. O impacto, né, eu acho que o papel do arquiteto é mostrar essas possibilidades, sabe? Mostrar novas formas de ocupar os espaços, a nossa posição, a nossa responsabilidade como os arquitetos vai além do projeto do próprio edifício, e sim como isso está inserido na cidade. Eu brinco lá no escritório que não existe nenhum projeto unifamiliar, né? Todos os projetos eles são públicos, né? O pessoal brinca, está projetando para um ente privado. Na verdade, sim, a gente projeta para entes privados, mas os projetos estão à vista de todos, impactam a cidade, os vizinhos, o quarteirão. Então, todos os projetos, por esse ponto de vista, são públicos, né? Eles estão no cenário da vida das pessoas todos os dias que passam naquela rua ou que veem aquela edificação. Então, isso é sempre importante, a gente gosta desses momentos de discussões para fortalecer para o pessoal que participa essa responsabilidade, a gente pensar além daquilo que a gente foi contratado para fazer naquele momento. Então, a nossa responsabilidade como arquiteto é atender o cliente, né? Atender as demandas, mas também, de uma certa forma, atender a cidade como um todo, né? Apesar de não ter sido contratado pela cidade, no caso, né? Então, acho que esse é o legado que a gente deixa, né? Na cidade. A gente tem que pensar que as coisas que a gente executa, né? Os projetos que a gente faz são executados, eles vão permanecer por aí durante muito tempo, né? Então, acho que isso parece meio chover no molhado, assim, né? Mas é importante a gente ter presente isso sempre que a gente está trabalhando. Quando se executa um projeto dessa natureza, logo se pensa do impacto, né? Mas também se pensa muito, Maurício, na questão de uma densidade que se dá em torno desse projeto, né? Por um lado, tem alguns aspectos questionáveis, mas por outro lado, tem aspectos que são bastante visíveis, como uma oportunidade de trabalho na redondeza que acaba fomentando o comércio, turismo, enfim. Te pergunto, em relação à densidade demográfica das cidades, há uma má distribuição no teu ponto de vista e um projeto dessa natureza consegue, de uma certa forma, fazer com que isso seja equalizado de uma maneira melhor? Sem dúvida, sim. Eu acho que é um assunto em pauta, né? A densidade das cidades, e aqui no Brasil eu acho que elas são muito mal distribuídas, realmente. Eu acho que o papel desses projetos é trazer esse assunto à tona, fazer as pessoas refletirem sobre outras formas de ocupar a cidade, né? Fazer as pessoas pensarem que talvez, né, elas não precisarem se deslocar tanto
para chegar da moradia até o trabalho é positivo sobre vários aspectos, desde emissão de carbono do trânsito, ecológico, mais tempo de vida, né, com a sua família, ou para leitura, para cultura em geral. E isso no Brasil, acho que a gente está começando a amadurecer esse pensamento. A gente vem de um planejamento urbano muito setorizado, que apostou em setorização das cidades. Brasília é o nosso exemplo clássico, assim, de hoje a gente sabe como não deve ser feito alguma coisa, né? De lugar para dormir e lugar para trabalhar. E acho que a gente está começando a entender que a cidade é um órgão vivo e que vai ter essas marcas de diversas etapas da civilização, mas que agora talvez seja o momento a gente pensar na densificação das regiões mais próximas ao centro. E quando eu falo densificação, não é nem só de construções novas, é de aproveitamento, aqui no caso de Porto Alegre específico, aproveitamento, por exemplo, do centro histórico para moradia, né? Então, a prefeitura também tem um plano específico regional para o centro histórico de Porto Alegre, que pretende ocupar com mais moradores, com população, através de diversos artifícios, o centro histórico de Porto Alegre. Então, acho que todos esses assuntos do quarto distrito, do centro histórico, são pautas que precisam precisam sair do meio dos arquitetos e ir para a população em geral, sabe? Então, acho que, fazendo um link aqui com o Instituto, né? Eu acho que o Instituto é um desses ambientes importantíssimos para a gente ter esse local de conversa, né? Para espalhar essa informação e sair da nossa bolha de arquitetos. Eu acho que o Instituto, a Rádio Arquitetura é super importante, que seja ouvida não só por arquitetos, né, cara, principalmente por quem não é arquiteto. Por quem não é arquiteto. Para a gente conseguir desmistificar algumas coisas. Acho que a cultura arquitetônica no Brasil, para quem não é arquiteto, ela está longe de ser ideal. Tu traz aí vários pontos, Maurício, que são importantíssimos. A questão da informação chegar a quem não é arquiteto. Porque eu percebo assim, que há muitos mitos em relação a isso. Vamos voltar à questão do projeto. Muitas vezes se admira projetos dessa magnitude em países fora, né, em outros países, e quando chega na tua aldeia, as pessoas têm uma certa resistência. Tu acha que isso é falta de informação de uma maneira geral, Maurício? Eu acho que é falta de informação. E aí a gente tem que espalhar essa culpa, né, entre nós mesmos, que talvez não tenhamos sabido comunicar o que de fato é o trabalho do arquiteto, a importância da arquitetura para a cidade. E sim, é a falta de uma cultura em geral, assim, sobre o papel do arquiteto na formação das cidades. Isso que tu falaste acho que a Cris também falou sobre isso nas conversas de hoje à tarde, né? As pessoas viajam para o exterior para ter essa experiência de conhecer cidades, caminhar, fazer as compras, usufruir em restaurante e tudo mais. Nas cidades que elas viajam para conhecer, não utilizam o carro e tudo mais, e quando voltam elas desligam essa chave e começam a achar que a realidade, ela para ela, ou para nós no caso, ela é imutável. Então eu tenho batido bastante na tecla dessa digamos, autoestima, assim, das pessoas saberem que sim, é possível, e a gente tem o direito de aproveitar a cidade, de usar a cidade. Todos nós temos o direito de usar a cidade e a gente deve usar ela. Então, cada vez mais. E isso só vai ser possível se a gente tiver mais acesso, né? Mais acesso de valor, de venda, uma cidade um pouco mais densa, né? Os casos que a gente tem de densidade, por exemplo, um dos bairros mais densos do Brasil é o Leblon,
e ele é só para desmistificar as coisas da altura, que densidade tem que ser prédio alto, que a gente sabe que aqui em Porto Alegre tem muita resistência, né? São prédios baixos e é um dos bairros mais densos do país. Então também, sabe, quando a gente fala densidade, não quer dizer, vamos construir arranha-céu, blá, blá, blá. Pode ser que sim, pode ser através de prédios em altura, acho que não tem nenhum problema nisso, mas também não necessariamente só isso. Densidade é a quantidade de pessoas morando por metro quadrado. E isso vai gerar mais uso melhor da infraestrutura da cidade e mais menos tempo de deslocamento e tudo mais. Eu acho que isso é importante todo mundo tomar essa pauta para si, né? Principalmente quem não é arquiteto, e refletir sobre a importância disso no seu cotidiano. Na pergunta anterior, tu fez referência ao Instituto, ao papel do Instituto dentro de todo esse processo. Para encerrar nossa conversa, te pergunto, qual é o teu olhar sobre o Instituto e o teu olhar sobre o evento que está acontecendo aqui? É um olhar, sim, super positivo e otimista, sabe? A gente agora, de fato, o Instituto trouxe esse espaço de além da escola e tudo mais, ser um lugar para a discussão desses assuntos, né, que impactam a vida de todos nós. Então, eu espero que o Instituto consiga atingir esse objetivo, que é divulgar a importância do urbanismo e o impacto dessas decisões dos urbanistas na vida de todos. Então, oxalá dê tudo muito certo. Maurício Seolim, arquiteto do escritório AT Arquitetura, muitíssimo obrigado pela tua participação, Maurício. Muito obrigado, boa noite.